Oi gente, tudo bem? Aqui é a Tiffany do blog Amantes da Leitura e no vídeo de hoje eu trago para vocês as minhas leituras do mês de dezembro. Sim, é isso mesmo. Vocês não ouviram errado. Eu vou falar sobre as minhas leituras do mês de dezembro. Eu sei que esse vídeo tá super ultra mega atrasado. Até pensei em não fazer esse vídeo, mas eu não ia conseguir deixar de falar sobre todos esses livros. Afinal, foram 29 leituras. O mês assim fluiu muito bem. E olha que foi o mês que eu tive prova na faculdade. Então vamos lá. O primeiro livro que eu li durante o mês de dezembro foi Como Parar o Tempo, do Matt Haig. Eu tinha muita vontade de ler esse livro e eu gostei da história, só não foi tudo o que eu esperava. Acabei solicitando esse livro por achar que se tratava de um livro que falava sobre viagem no tempo. Só que esse livro não trata de viagem no tempo, e sim de uma espécie de imortalidade do protagonista. O protagonista desse livro é o Tom. Ele tem uma condição genética muito diferente. Ele envelhece de uma forma muito lenta. O que um ser humano normal envelhece em um ano, ele leva 10 anos para envelhecer ao mesmo tanto. Eu não lembro agora direitinho o tempo de envelhecimento dele, mas realmente ele é um quase imortal. Ele aparenta ter 40 anos, mas na verdade ele já passa dos 400. Hoje ele vive sozinho e ele faz parte de uma sociedade chamada Sociedade Albatroz. O objetivo dessa sociedade secreta é encontrar esses portadores da doença e fazer com que eles tenham uma vida o mais normal possível. Eu não posso entrar em muitos detalhes, mas o que eu posso dizer é que esse protagonista ele tem também uma grande busca para fazer nesse livro. Eu gostei muito da história, dei 4 estrelas para ela, só que não foi tudo o que eu esperava. Como eu disse, eu comecei o livro achando que era uma história sobre viagem no tempo e encontrei uma história sobre imortalidade. Claro que 2 temas que eu gosto muito, só que não foi tudo o que eu esperava. Mas é muito bom, gente, leiam. Depois eu li Neves Cinzas, da Sarah Rush, que é o primeiro volume da trilogia Neves Cinzas. Esse daqui tá na lista dos meus favoritos de 2018. Esse livro se passa em Primória. Primória é dividida em 8 reinos. 4 reinos ritmo e 4 reinos estação. Nós começamos esse livro sabendo que o reino de Primavera invadiu e escravizou Inverno, matou sua rainha e apenas 25 invernianos conseguiram escapar. Agora restam apenas 8. Primavera também foi responsável por quebrar o condutor real de Inverno. O condutor real é uma espécie de medalhão, um objeto, onde toda a magia fica presa ali. É o instrumento necessário para que haja magia no reino. Então, com a quebra desse condutor, Inverno ficou sem magia e, consequentemente, ficou sem ter como reagir. Esses 8 invernianos que ainda estão livres estão tentando descobrir onde estão essas metades do condutor real para reuni-las e conseguir lutar contra o Rei de Primavera. A protagonista desse livro é a Mira. Esse livro é maravilhoso em um nível. Eu não esperava gostar tanto assim dele. Comecei achando que era uma distopia e acabou que eu me vi em uma fantasia assim maravilhosa, maravilhosa mesmo. Eu não consegui parar de ler esse livro um minuto. Depois eu li A Casa da Praia, da Betty Rickless, que é uma espécie de spin-off de A Barraca do Beijo. Não é necessariamente uma continuação, porque a história que tem aqui se passa antes do término de A Barraca do Beijo. Aqui a gente vai continuar acompanhando a história do Noah, da Elle e do Lee, enquanto eles fazem uma viagem para a Casa da Praia. Esse não é um livro, não é uma história que realmente precisa existir. Ela não acrescenta nada assim pro primeiro livro. Porém, é uma história para quem gostou de A Barraca do Beijo, para quem gostou desses personagens e quer continuar acompanhando a história deles, quer conferir mais aventuras deles, digamos assim. Então, foi um livro muito gostosinho de ler, passou super rapidinho. Depois eu fiz a releitura de O Beijo das Sombras, da Rachel Mead, que é o primeiro volume da série The Vampire Academy. Eu queria muito continuar essa série, como já fazia um tempo que eu havia feito essa leitura, eu resolvi fazer a releitura. Gente, gostei muito mais ainda dessa história do que eu já gostava. Nesse livro nós conheceremos a Rose Hathaway e a Vasilissa Dragomir. A Alyssa é uma Moroi, que descende de uma linhagem real de Moroi, e ela é a última da sua família. Por outro lado, a Rose é uma Dhampir, que é uma espécie de guardiã. A missão dela é cuidar dos Moroi. Por conta de algumas coisas que aconteceram,
as duas decidiram fugir da escola São Vladimir. Elas estão nessa fuga há mais de um ano. Acontece que os outros Dhampir acabam encontrando as duas e levando elas de volta para a escola São Vladimir. E é aí que a história vai se desenrolar. É uma história que eu adoro. Dmitry Belikov é um dos meus crushes da vida, adoro ele. A Rose é uma personagem incrível, essa releitura foi maravilhosa. E aí, aproveitei o embalo e fiz a leitura do segundo livro, que eu ainda não tinha lido, que é o Aura Negra. Gostei muito, muito, muito desse livro também. Eu acho que a série, de forma geral, passa muito rápido. A narrativa do autor é muito gostosa. Também é maravilhoso esse aqui. Aí eu resolvi terminar a série de janeiro a janeiro da Aline Santana e fiz a leitura dos 3 volumes que faltavam. Então eu fiz a leitura de Outubro Destemido, que é o 10º volume da série. Nesse livro nós vamos conhecer a Melissa, que tem o sonho de ser automobilista profissional. Só que como ela leva uma vida difícil, não tem patrocinadores, não tem uma condição financeira muito boa, ela acaba recorrendo a corridas clandestinas. E é em uma dessas corridas que ela vai conhecer o Ethan. Eles sentem atração um pelo outro logo de cara e a Melissa acaba aceitando sair para jantar com o Ethan. Eles acabam engatando um relacionamento, que é um relacionamento muito bonito, porém os dois são de classes sociais completamente diferentes e isso faz com que alguns empecilhos surjam pelo caminho. Outubro Destemido é um conto sobre acreditar nos seus sonhos, sobre ir à luta, sobre coragem, sobre acreditar em si mesmo. É um conto assim muito bonito, eu gostei muito dessa leitura. Aí depois eu li Novembro Online e é um dos meus favoritos. Nesse livro a gente vai conhecer o Chase. Ele é um famoso escritor. Ele costuma se reunir com os amigos dele, que também são escritores. Eles bolam um desafio. O desafio faz com que eles tenham que sair da sua zona de conforto e escrever uma história totalmente diferente. Acontece que o desafio do Chase, que é um escritor de histórias de fantasia, vai ser escrever um livro de romance erótico. Para cumprir esse desafio, o Chase vai criar um perfil fake no Facebook e entrar em alguns grupos de leitura de romance erótico para ver o que as leitoras gostam. E é lá que ele vai acabar conhecendo uma escritora independente, que é a Blair. Gente, esse conto é muito legal, muito fofo, muito divertido, envolvente. É um dos meus favoritos da série. E aí eu finalizei a série lendo Dezembro em Cores. Ele vai contar a história do Anthony. Ele é um pintor que não tem muita sorte com as mulheres, ele é tratado como nada mais do que uma aventura. E aí ele decidiu que ele ia se isolar um pouco. E é nisso que ele vai conhecer uma mulher que fica muito interessada na arte dele. E ele sente que ela mexe com ele de uma forma diferente. O que ele não esperava é que ela fosse a nova funcionária dele. Então eles acabam tendo que conviver diariamente e ao mesmo tempo lidar com essa atração entre os dois. Foi uma história também que eu gostei muito, muito, muito. Eu acho que a série de Janeiro a Janeiro é muito boa. Ela foi finalizada assim de uma forma super legal. Todos os contos são maravilhosos e eu recomendo muito. Depois eu fiz a leitura de Os Noivos do Inverno, da Christelle Dabo, que é o primeiro volume da série A Passa Espelhos. E esse livro também está na minha lista de livros favoritos de 2018. Foi realmente um livro que eu adorei, adorei. Eu gostei tanto desse livro, gente, que depois que eu terminei a leitura, eu fiquei pensando tanto, mas tanto, mas tanto nele, que eu acho que eu fiquei umas 3 horas procurando imagens dos personagens e procurando dados sobre os próximos da série. Nesse livro a gente vai conhecer a Ophélie. Ela vive em Anima e leva uma vida relativamente tranquila. Ela tem o dom de poder ler os objetos, ler o passado dos objetos tocando neles. E tem um talento um pouco mais peculiar, que é o dom de passar espelhos. A vida dela, que era relativamente tranquila, vai mudar completamente quando ela é prometida em casamento ao Thorn, que é o herdeiro de um poderoso clã. Com esse noivado que não pode ser recusado, não pode ser desfeito, ela é obrigada a deixar tudo para trás e ir até a Cidade Celeste. A Cidade Celeste é uma espécie de capital e lá a vida dela vai tomar um rumo que ela nunca imaginou. Essa história é muito bem construída, é muito bem desenvolvida, os personagens são incríveis e eu gostei muito dessa história. Eu não vejo a hora de lançarem um segundo. E, aliás, todos os outros. Já tenho minhas apostas de com quem a Ophélie vai ficar. E espero que eu esteja muito certa. Gente, é um livro maravilhoso, leiam ele, sério. Eu decidi me focar no projeto Relendo Harry Potter e fazer a leitura dos livros que faltavam para concluir o projeto, que eram os livros da biblioteca de Hogwarts. Então eu li Quadribol através dos séculos,
que eu juro, gente, eu achei que eu já tinha lido esse livro, mas não, eu não li. Aqui nós vamos acompanhar a evolução do quadribol, das vassouras, como que era jogado esse jogo antes, como surgiu. É um livro muito, muito, muito legal. Eu acho que eu dei 4 estrelas pra ele. Claro que é como se fosse um livro de escola mesmo, e por conta disso eu dei 4 estrelas pra ele. Em alguns momentos parecia que eu tava realmente estudando e sei lá. Mas é muito legal, gente. Aí eu fiz a releitura de Os Contos de Bidou Bardo. Eu amo esse livro. Essa releitura fluiu de uma forma assim muito mais legal, porque eu já conheci as histórias, eu já conheci as reflexões que o Dumbledore faz no final de cada história. E eu não sei, parece que eu tive uma visão diferente dessas histórias, sabe? Nesse livro nós temos 5 histórias, inclusive a última, que é o Conto dos Três Irmãos, aparece em As Relíquias da Morte. Gente, foi maravilhoso. Eu realmente gosto muito, muito, muito de Os Contos de Bidou Bardo. Aí um pouco depois da Black Friday eu tinha feito a compra daquele box cinematográfico de Harry Potter. Eu resolvi fazer a leitura dele com o Edu. Não estava no projeto, porém é do universo de Harry Potter e nós lemos junto. Então o primeiro que nós lemos foi Harry Potter. Eu já mostrei quando eu comprei, mas aqui nós temos a história resumida de cada um dos personagens com momentos importantes. Ó, bem legal, cheio de imagens dos filmes. O segundo foi Ron Weasley, também mesmo esquema. O terceiro foi da Hermione. E o último é do Dumbledore, que sem dúvida foi o mais incrível. Essa é uma série maravilhosa, com toda certeza, para quem é fã de Harry Potter, porque a gente não vai encontrar aqui dados que a gente já não tenha conhecimento. São coisas que a gente acompanhou durante a série de Harry Potter, durante os filmes, mas são livros que dão aquele quentinho no coração, é para quem é fã, para quem gosta daquela sensação de nostalgia, de rever momentos, personagens que a gente gosta. E aí depois eu fiz a releitura de Animais Fantásticos e Onde Habitam, que também faz parte da biblioteca de Hogwarts. É como se fosse também um livro de escola, só que ele tem algumas anotações do Harry e do Ron. Se não me engano, da Hermione também. É uma leitura bem legal também, acaba sabendo um pouco mais sobre os animais que a gente conhece na saga Harry Potter e, consequentemente, na saga de Animais Fantásticos. Depois eu fiz a leitura de Desejo e Escândalo, da Lorraine Hath. Nesse livro nós vamos conhecer o Mickey True Love, que é filho ilegítimo de um duque e foi entregue quando bebê para ser criado por uma mulher. Ele cresceu planejando um dia se vingar do duque. Ele acabou se tornando um empresário de muito sucesso, mas ele ainda quer se vingar do pai. É aí que ele acaba planejando a vingança perfeita. Ele vai seduzir a noiva do meio-irmão dele, que é o filho legítimo do duque. A noiva desse meio-irmão do Mickey é a Ainsley. Eu gostei muito, muito, muito desse livro. Tô bem curiosa para conferir os próximos volumes dessa série. A narrativa da autora é muito legal, muito gostosa, flui muito bem. Nunca tinha lido nada dela. É um romance de época, assim, muito bom. Depois eu fiz a leitura de um conto, que é o conto 3.2 da série Viajando com Rockstars, da Aline Santana. É um conto de ano novo que a autora lançou. É muito legal, nele a gente vai acompanhar um pouco mais sobre a amizade do Shane e da Querubim. É uma amizade super fofa, super bonitinha. Shane é um personagem que eu gosto bastante, então foi uma leitura muito, muito, muito legal. Depois eu fiz a leitura de O Diário Secreto de Lizzie Bennet. Esse livro é uma espécie de reconto de Orgulho e Preconceito. Só que nesse livro nós temos a Elizabeth Bennet como uma pós-graduanda em comunicação. Ela acaba decidindo fazer um vlog pro TCC dela na pós. Ela não imaginava que as pessoas fossem realmente gostar desses vlogs que ela faz, o da Elizabeth Darcy fosse crescer tanto. É claro que aqui também nós temos Mr. Darcy. Eu adoro o Mr. Darcy em qualquer adaptação que exista de Orgulho e Preconceito. Existe a websérie, que é de Elizabeth Darcy, e esse livro foi baseado nela. Porém, aqui a gente tem algumas coisinhas além da websérie. Isso é muito legal, a gente acaba acompanhando um pouco mais dos bastidores. Websérie e livro acabam se complementando e é muito legal essa história, é incrível. Depois eu li um conto de Natal da Bárbara Sá, Segredos Entre Amigas, que ela aconteceu no Natal. Nesse conto nós vamos conhecer a Melinda. Ela não acredita no destino, não acredita na sorte, ela acha que tudo é a maior balela. E acontece que todo mundo que tá à sua volta tá falando muito em destino.
E mesmo assim ela continua não acreditando. Ela vai acabar vivendo um romance às vésperas ali do Natal. Ela vai descobrir que talvez ela esteja um pouco errada em não acreditar no destino. Esse foi um conto que eu gostei bastante. A narrativa da Bárbara é muito gostosinha. O conto passa de uma forma muito rápida. E eu acabei dando 4 estrelas pra ele. Um conto muito legal. Depois eu fiz a releitura de Hoje e Sempre, da Nora Roberts. Esse daqui é o 5º volume da série McGregor. Eu comecei essa série pelo 5º livro, né, que conta a história dos pais da família McGregor, do Daniel e da Ana. E aí eu fiquei muito curiosa para conhecer essa série na ordem cronológica. Eu acabei comprando os outros volumes da série, fiz a leitura do 1º ao 4º volume e decidi fazer a releitura desse livro aqui, que foi um livro que eu gostei muito. Eu acho que é um dos meus favoritos da série. Eu gostei muito, muito, muito dessa leitura. A releitura foi maravilhosa. O Daniel e a Ana são personagens incríveis e eu adoro Nora Roberts. Aí eu li mais um conto da série Viajando com Rockstars, que é o Um Natal com Vocês. Esse é o conto 1.4 da série, se passa entre o 1º livro e o livro 1,5. É uma história que se passa totalmente no Natal. Aqui a gente encontra os membros da DM com suas respectivas namoradas, eles vão passar o Natal. É um conto muito gostosinho, perfeito para quem ama a série, vale muito a pena. Leiam essa série, leiam os contos, leiam tudo na ordem, porque é sério, não tem como não se apaixonar por essa banda, não se apaixonar por esses personagens. Depois eu fiz a leitura de Tentada, que é o 6º volume da série House of Night. Eu nem acredito que em 2018 eu finalmente consegui continuar essa série. Eu gostei muito, muito, muito desse livro, sabe? Fluiu de uma forma muito gostosa. Adoro esses personagens e eu fiquei muito curiosa pra saber o que ia acontecer. A história tá tomando proporções que eu não imaginava, então assim tá sendo bem divertido. Depois eu li Em Casa para o Natal, da Kelly Taylor. Nesse livro nós vamos conhecer a Beth. Ela leva uma vida muito boa, sempre amou contos de fadas e ela acredita que ela tá pronta para ter o seu final feliz. Ela trabalha em um cinema independente e tem o namorado perfeito, que é o Aidan. Só que tem um pequeno problema, ela nunca viu nenhum homem se declarando para ela. E isso acaba sendo a grande frustração da vida dela. Ela acredita que o Aidan é o príncipe encantado da vida dela, só que ela acha que ele tem medo de se declarar. Então ela resolve tomar as rédeas desse relacionamento e ela vai acabar se arrependendo. Não fiquem pensando que eu contei a história toda do livro, porque eu não contei. Tem muita coisa pra acontecer. Uma comédia romântica bem levinha, passa de uma forma muito rápida. A narrativa da autora é muito gostosinha. Foi um livro que eu gostei bastante da leitura. Depois eu fiz a leitura de Queimada, que é o 7º volume da série House of Night. Gente, que livro bom! Que livro bom! Só digo isso. Eu não consegui parar de ler esse livro, a história fluiu, assim, maravilhosamente bem. Depois eu fiz a leitura de Pequeno Lorde, da Frances Hodgson Burnett. Ela é a mesma autora de A Princesinha e O Jardim Secreto. Esse é um livro, assim, muito fofo. Eu adoro essa autora. Nele a gente vai conhecer o Cedric. Ele vive com a mãe em Nova York. Ele é um menino, assim, muito gentil, muito fofo. Ele acaba descobrindo que ele é um conde. Ele vai ter que deixar tudo pra trás e ir viver na Inglaterra com o avô dele. O avô dele é um homem muito rico, porém muito mal-humorado, não gosta dos americanos. O pior de tudo pro Cedric é que não apenas ele teve que deixar todos os amigos, mas ele tem que viver longe da mãe, porque o avô sempre foi contra o casamento dos pais do Cedric. Um livro infantil que passa bem rápido, ele tem 167 páginas e por conta disso eu não posso contar muito, mas o que eu posso dizer é que esse avô vai aprender muitas lições com o seu neto, mesmo que ele seja uma criança. É aquela leitura que realmente te agrada e te encanta. Depois eu li Tocada pelas Sombras, que é o 3º volume da série The Vampire Academy, da Rochelle Mead. E esse é um livro que eu tinha muito, muito, muito medo de ler, porque logo que eu comprei o box com a série, eu acabei pegando um spoiler em relação a esse livro sobre um acontecimento. Eu tinha muito medo do que ia acontecer, como as coisas iam acontecer. E por isso eu protelei muito a leitura dessa série. Finalmente eu criei coragem e peguei esse livro pra ler. E por mais que eu sofra com o que acontece, o livro é muito bom. E é claro que eu já pesquisei spoiler pra saber se isso é revertido de alguma forma. Mas enfim, esse livro é muito bom e eu tô muito animada pra dar continuidade a essa série logo. O penúltimo livro que eu li durante o mês de dezembro
Foi um conto em espanhol, na verdade é uma espécie de relato, prequel da trilogia Corazón. Nesse conto nós vamos conhecer a Bianca e o Adrián. Eles são os protagonistas da trilogia Corazón. Os protagonistas viveram um romance quando eles eram adolescentes e agora, anos depois, eles estão prestes a se reencontrar. Foi um conto que eu gostei muito, adorei a narrativa da autora. Quero muito ver se eu leio essa trilogia mais pra frente, porque eu gostei bastante. E o último livro que eu li durante o mês de dezembro foi o último livro que eu li em 2018. Foi Outro Jeito de Usar a Boca, da Rupi Kaur. Não sei como se pronuncia o nome dessa autora. Esse é um livro que eu nunca dei bola. Eu simplesmente peguei ele pra ler porque ele estava disponível no Kindle Unlimited e ainda tinha algum tempo antes do ano acabar. Ele é um livro de poemas. É um tipo de leitura que eu não costumo ler, mas que me surpreendeu muito. São poemas muito fortes, cheios de sentimento, que tratam de temas muito polêmicos, como violência, abuso, o amor também, sentimento de perda. A autora faz esses poemas de uma forma... eu não sei nem explicar pra vocês. Tem uns que realmente te tocam. O livro é dividido em partes, então uma parte fala sobre o amor, uma parte fala sobre perda, e são poemas incríveis, maravilhosos. Realmente foi uma leitura que me surpreendeu muito. Então, gente, essas foram as 29 leituras que eu fiz durante o mês de dezembro. Se vocês já leram alguns dos livros que eu citei nesse vídeo, comentem aqui embaixo o que vocês acharam deles, se vocês também gostaram, assim como eu. Se vocês acabaram não gostando de algum deles, comentem aqui também, que eu vou adorar conferir, vamos conversar sobre isso. Quem curtiu, dá um gostei aqui embaixo, se inscreva no canal, não deixe de acompanhar o blog pelas redes sociais. Beijinhos e até mais!